Nós estamos na nossa série de exposições em Tiago. E até agora, nós vimos que Tiago está escrevendo à igreja, aos membros da igreja, lá não tinha membro, né? Mas aqueles que faziam parte da igreja de Jerusalém, que estavam dispersos. Eles estavam enfrentando provações de diversas formas, escassez, problemas financeiros. Quem era rico estava se tornando pobre. Quem era pobre não tinha perspectiva de melhoria. Eles estavam em um ambiente que não era o seu lar. É nesse contexto que entra o nosso capítulo 4, que começaremos hoje. Esse capítulo serve para mostrar que a origem das guerras e contendas que existiam no meio da igreja, nos relacionamentos daqueles que eram do Senhor ali, só pode ser oriundo da sabedoria terrena. E por isso, não é resultado de uma ação divina. Deus não é a origem daquilo que estava acontecendo de conflito no meio da igreja. É isso que Tiago quer mostrar. Vamos ler Tiago 4, de 1 a 6. A palavra do Senhor diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Antes de iniciar a análise do texto, olha como ele termina o versículo 18. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. E ele começa o 4, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês. A gente sabe que é um texto corrido, que não tem essas pausas, né? Mas ele termina falando da paz e passa a falar sobre as guerras. A ideia é chamar os seus leitores, em sua autoanálise, a comparar aquilo que estava ocorrendo nos relacionamentos deles com o modo de vida da sabedoria do alto e da sabedoria terrena. Ele está falando, se a sabedoria do alto é em paz, de onde então? De onde que provém? De onde vêm as guerras e contendas que existem no meio de vocês? Se a sabedoria do alto gera paz, de onde vem tudo isso? As guerras e contendas vividas por vocês são resultado de qual sabedoria? Nós sabemos que é uma pergunta retórica. E é uma pergunta muito importante. Porque Tiago, primeiro, ele alerta sobre a realidade vivida ali nos relacionamentos. Existia guerras e contendas. Ele não iria falar de forma leviana, assim, sem fundamento, de forma vã. Não, ele tinha uma base. Ele sabia que aqueles irmãos estavam guerreando entre si, conflitando entre si, contendendo entre si. Mas depois, ele nos leva a procurarmos a fonte, a origem das guerras e contendas. Ele vai começar a modificar a nossa tendência de apontar para fora de nós. Ou não é verdade? Que o ser humano tem a tendência de apontar, a colocar a culpa no outro. A culpa é de fulano que fez isso, isso e isso. A culpa é de Deus que me fez assim. Será mesmo? Tiago usa duas palavras fortíssimas para conflitos. Guerras e contendas são palavras usadas nessa língua antiga, no grego antigo, para batalhas extremamente violentas.
Mas por que ele usa palavras violentas para definir conflitos de relacionamento? Ah, Tiago, você está exagerando. Ele usa essas palavras porque a nossa tendência também é de simplificar, diminuir, minimizar a seriedade dos conflitos. Nós queremos colocar para debaixo do tapete os conflitos. Não queremos enfrentar. Não queremos resolver os conflitos. Então, a tendência do ser humano, no seu pecado, é tentar diminuir a seriedade dos conflitos e tentar colocar a culpa em outra pessoa. A tendência é apontar para o outro como fonte do conflito. Mas ele diz: não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Há uma outra pergunta que direciona para a resposta. Existem paixões que lutam dentro do ser humano para que seja feita uma guerra externa, uma guerra nos relacionamentos. E aqui é guerra para todo lado. São os desejos do homem que lutam por ele. Essa é a ideia de Tiago. Vocês têm desejos que estão tomando vocês, estão lutando por vocês, causando as guerras contra outros seres humanos que também possuem desejos como seus soldados. A ideia é como se os desejos fossem soldados que fossem para uma batalha violenta, extremamente pesada. Existe, Tiago está alertando, existe dentro do ser humano o desejo, os prazeres que militam por vocês, que militam na carne de vocês. Preste atenção nisso. A ideia é que todos nós agimos de acordo com aquilo que desejamos. Temos em nós um dispositivo para nos fazer agir como agimos. Nosso ser foi criado para desejar e agirmos conforme desejamos. Guerras e contendas se tornaram as obras naturais de uma humanidade caída. Tiago está falando, só existe guerras e contendas porque existe o desejo dentro de vocês de guerrear, de criar contendas, de ter conflitos. É por isso que ao olharmos a sabedoria do alto e a sabedoria terrena, e se não buscarmos intencionalmente a sabedoria do alto como algo que é externo a nós, vamos cair e praticar a sabedoria terrena. Porque o natural da humanidade caída é o terreno. É a sabedoria terrena. Esse é o natural. É por isso que nós precisamos pedir a sabedoria do alto. Porque não é o natural para nós depois do pecado. Nós precisamos entender que é externo a nós andar na sabedoria de Deus. Porque Ele é a fonte. Tiago então afirma com essas perguntas retóricas: vocês estão em guerras e contendas constantes. Vocês sabem que essa forma de agir não é coerente com o que vem de Deus. E aqui é um chamado para olharmos para o nosso coração, olharmos para os nossos desejos. Será que o nosso coração está transbordando desejos egoístas a ponto de criarmos conflitos, guerras, contendas com os outros? E ele continua no versículo 2: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Como funciona o trajeto, o percurso do nosso coração até se transformar numa guerra? O ser humano cobiça, ou seja, ele deseja algo para si. Essa cobiça gera uma necessidade e uma expectativa de conseguir aquilo. Se eu desejo, eu quero, eu preciso disso. Então, a partir daí, ele não consegue obter o que deseja. E quando isso ocorre, o ser humano
desfere golpes, ofensas, começa a atacar o próximo para ter o que quer. Ele diz aqui, mata e inveja. São palavras fortes, né? Matar. A gente sabe que existem pessoas aí afora que mataram por inveja, por cobiça, por desejos. Lembremos também que nós matamos no pensamento. Não é apenas algo físico, mas ao imaginar a morte para alguém, nós matamos a pessoa. E aí começa a ficar externa a guerra. Em seu coração, o ser humano já guerreava com o outro, mas a partir do ataque, fica visível essa guerra. A reação pela frustração da não saciedade dos desejos leva o ser humano a declarar guerra com o outro. É isso que Tiago está mostrando. E interessante que a ideia de matar aqui é principalmente matar por meio da fala o próximo. Mas sabemos que existem inúmeras formas de matarmos, ou tentarmos matar o próximo, seja no pensamento ou na ação. A realidade é que há um problema horizontal. Há um problema horizontal. E eles precisavam entender qual a origem do problema deles, entre eles. Tiago está aqui falando da realidade dos conflitos com o próximo. Mas, no final do 2 e no versículo 3, há uma mudança do relacionamento horizontal para o relacionamento vertical. Ele diz, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Os desejos egoístas nos relacionamentos com o próximo é um reflexo do nosso relacionamento com Deus, da forma como nos relacionamos com Deus. E essa é a raiz de toda inimizade, meus irmãos. Antes de termos inimizade com o próximo, nós temos com Deus. Não é à toa que João fala, como que vocês podem dizer que amam a Deus, mas odeiam seus irmãos? Porque também, antes de amar nossos irmãos, nós amamos a Deus. A guerra, a inimizade é da mesma forma. Pense quão mais forte fica ao sabermos que antes, se eu tenho uma inimizade com o meu próximo, é porque antes eu tenho uma inimizade com Deus. Eu já expliquei aqui numa EBD algo relacionado ao início da inimizade em Caim e Abel. Caim ficou enfurecido com quem? Com Deus. Ele podia matar Deus, ele podia atacar Deus, não tinha como. Ele não podia afetar Deus, influenciar negativamente Deus. Mesmo enfurecido, o que ele faz? Ele ataca aquele que melhor representava Deus ao seu redor, seu irmão Abel. Ele mata a melhor alusão de Deus naquele momento. Porque, na verdade, ele odiava a Deus antes de odiar o seu irmão e aquilo que ele fez. Essa é a raiz da inimizade. Então, ele fala, primeiramente, não tem porque não pedem. Ou seja, as pessoas não conseguem associar que o sustento, a sabedoria verdadeira vem de Deus. É como se Tiago virasse para os seus leitores e dissesse, vocês não conseguem perceber que tudo que vocês possuem, todo o seu sustento vem de Deus? Por que insistem em querer por meios que não vão conseguir? Vocês precisam pedir a Deus. Vocês não pedem. Mas, quando pedem, o que acontece?
vocês não recebem. Porque vocês pedem mal, pedem errado, com a motivação errada. Não basta pedir de qualquer forma, meus irmãos. Qual o motivo pelo qual nós estamos pedindo aquilo de Deus? Qual o desejo do nosso coração ao pedir de Deus alguma coisa? E ele, no versículo 4, chega a uma conclusão forte. Aqui na versão Ara está infiéis, mas a palavra é literalmente adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Quem age dessa forma é o quê? Adúltero. A gente pensa normalmente em adultério em relação ao casamento, né? A infidelidade no casamento. Mas aqui ele fala sobre amizade. Nós não podemos andar com as duas sabedorias ao mesmo tempo. Ou somos amigos de Deus e da sabedoria que vem dele, ou amigos do mundo e da sabedoria que pertence ao mundo. Quem foi chamado amigo de Deus? Abraão. Ele tinha um compromisso tão grande com Deus, nós vimos, e sua sabedoria, que ao ouvir a sua voz, mesmo diante de um pedido aterrorizante, ele obedeceu. Mas o mais interessante é que, para obedecer a Deus, com certeza Abraão negou os seus desejos egoístas. Vocês acham que Abraão não queria continuar com Isaac ao seu lado? É claro que ele queria o seu filho, o filho da promessa. Mas ele sabia que para ser amigo de Deus, precisava ser inimigo dos seus próprios desejos e pensamentos. Mas pastor, ter o meu filho comigo não é um desejo egoísta. Não é mesmo. E graças a Deus que você tem esse pensamento. Se você não quiser ter o filho contigo, né? Tem alguma coisa errada. Mas para Abraão se tornaria egoísta. Porque a voz de Deus ordenou que ele fizesse outra coisa. Tudo que for contra a voz de Deus é mal, é errado, é egoísta. Mas ele foi chamado amigo de Deus. Ele foi chamado amigo de Deus porque obedeceu a Deus. Até aqui, houve um alerta para que eles julgassem, as pessoas, nós, julgassem nossos relacionamentos que estão em guerras, se tivermos, e percebêssemos que não existe outra origem para as guerras do que os nossos próprios desejos egoístas, que nos levam a conflitos. Não adianta pôr a culpa no outro, não adianta pôr a culpa em Deus. Esses desejos são totalmente contrários ao que Deus é e o que Ele quer de nós. Deus quer de nós a amizade, a fidelidade. É isso que Ele quer de nós. E por isso esse versículo 5 está aqui. Esse versículo está na prateleira dos versículos mais difíceis das Escrituras de interpretarmos e traduzirmos. É um versículo muito difícil. Aqui nós temos 4 versões, pelo menos, ok? A NVI, a Ara, corrigida fiel e a corrigida de 1969. Vocês podem perceber que essas 3 vão na mesma linha de interpretação. Diz assim, a NVI, ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, com E maiúsculo, que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. A Ara diz, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. A corrigida fiel diz, ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A corrigida de 1969, ou cuidais, que cuidais aqui é a mesma coisa de supor, tá? Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito, com E minúsculo, que em nós habita tem ciúmes. Vocês podem perceber que eles traduzem isso aí não sem fundamento, ok?
Por quê? Lá eles não tinham maiúsculo e minúsculo. Eles escreviam tudo em maiúsculo. Tá? Era tudo em maiúsculo. Então, a palavra aqui, a gente vai ver, é o seguinte. Eu peguei aqui a versão da Ara, tá? Para vocês entenderem. Ou supondes que em vão afirma a Escritura. Até aqui, ok. Mas aqui já tem algo que vai mudar para a gente, ok? Porque aqui, para ser espírito com E minúsculo, é necessário que esse ciúme seja algo positivo, ok? Porque o Espírito Santo não faz algo negativo, certo? E esse E minúsculo aqui, então, teria esses ciúmes aqui como algo negativo, tá bom? E essa vai ser a diferença entre eles. Por exemplo, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. E a palavra aqui é pneuma, tá? Espírito. Tanto usado para pneuma de Espírito Santo, quanto usado para pneuma de Espírito humano. E aqui é uma outra palavrinha também, que só teve 9 vezes no Novo Testamento. Só ocorreu 9 vezes no Novo Testamento essa palavra. E por que eu estou querendo dizer isso? Para mostrar para vocês um pouco que essa palavra aqui nunca foi traduzida de maneira positiva. Sempre foi de maneira negativa, como inveja. Só aqui em Tiago que os tradutores decidiram colocar como ciúme, ou algo, no caso, positivo, que ciúme pode ser sinônimo de zelo, tá? Zelo, o Espírito tem zelo por nós, nesse caso. Mas, de acordo com o contexto, e gramaticalmente falando, nós entendemos que aqui, essa palavra que ele traduziu por ciúme, é algo negativo. É algo negativo. Ele está falando, se remetendo à inveja que causa contenda e guerra. Então não pode ser espírito com E maiúsculo. Precisa ser com E minúsculo, nosso espírito. Ok? Porque o Espírito Santo não faz o que é errado. Então a tradução ficaria assim. Vocês acham que a Escritura diria de forma vã é sem fundamento, que Ele fez habitar em nós o Espírito que tem inveja? Por quê? Lembra que aqueles irmãos estavam tentando colocar a culpa em Deus. Falando assim, Ele me fez assim. Ele que colocou em mim um espírito, no caso, que tem desejos ardentes, ou desejos maus, ou inveja. Mas Tiago está falando, isso não diz na Escritura. Não tem isso. Não tem fundamento vocês afirmarem uma coisa dessa, porque na Escritura não tem algo do tipo. Vocês não podem dizer que vocês são assim, criando contendas e guerras, porque Deus fez vocês assim. Vocês não podem dizer isso. Porque de Deus vem o que é bom. Vem o que é bom de Deus. Tanto que o versículo 6 vem aí para criar o contraste com o versículo 5. Antes, ou mas, Ele nos concede graça maior. Pelo que diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então Tiago está criando contraponto aqui, falando assim, não, as Escrituras não afirmam o que vocês estão dizendo, de que Deus colocou em vocês um espírito invejoso, uma alma invejosa. Não foi Ele, não vem de Deus isso. Porque Deus, Ele resiste ao soberbo, ao egoísta, ao invejoso. Mas Ele dá graça aos humildes. Meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento, de que de Deus vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Além disso, ter a responsabilidade frente aos nossos erros e entender que se cometemos pecados, se guerreamos, se contendemos um com o outro, se criamos conflitos, não é culpa alheia, não é culpa de Deus, é culpa dos nossos desejos egoístas.
É culpa dos nossos desejos que querem guerrear com os desejos do outro. Não vem de Deus a culpa. O espírito invejoso que vocês possuem, não foi Deus que colocou em vocês. É isso que Tiago está falando para a gente. Eu quero concluir falando para vocês que Tiago não quer apenas falar mal das suas ovelhas. Ele não quer apenas falar mal das suas ovelhas dispersas. Ele quer fazê-los entender que existe algo que vem de Deus. E isso só pode ser a sabedoria do alto, que planta paz e gera resolução de conflitos. Ele quer que entendamos que a sabedoria do alto é uma dádiva. É um tesouro que só Deus pode dar. E devemos olhar para ela, para Deus, e chegarmos à conclusão: eu só consigo viver na sabedoria do alto se Deus me der essa sabedoria. Portanto, nós temos que pedir: Senhor, eu quero viver para Ti, sabendo que o Senhor não colocaria em mim um espírito invejoso, e que se eu estou agindo assim, é porque em mim há uma natureza pecaminosa. Preciso da Tua sabedoria para reagir às situações da vida de forma santa. Preciso da Tua sabedoria para abandonar o compromisso que eu tenho com os meus desejos egoístas, para então estar só compromissado contigo e estar pronto a ouvir, pronto a obedecer, porque sem o Senhor eu não consigo. Nós precisamos pedir de Deus a sabedoria. Nós precisamos, porque a sabedoria verdadeira, a sabedoria vem do alto, vem dele. Eu quero terminar com essa palavra de esperança. Ao olharmos para trás, nós podemos dar glória a Deus, porque somos unidos àquele que reconciliou em si todas as coisas. Fez cair o muro da inimizade que tinha entre Deus e os homens, e entre os próprios homens. Foi isso que Jesus fez na cruz, e muito mais. Ele veio nos dar a capacidade nele, para vivermos na sabedoria do alto, em paz uns com os outros, sem colocarmos a culpa em Deus se errarmos, porque sabemos quem Ele é e o que Ele faz. E o que Ele faz? Ele resiste ao soberbo, mas dá graça àquele que anda como Cristo, humildemente, com o coração de servo. Nós temos Cristo, e Ele é suficiente para nós. É para Ele que nós devemos olhar. É Ele que nós devemos buscar. Porque Ele é a própria sabedoria de Deus. E nós estamos unidos a Ele. Isso é graça de Deus. É por isso que nós conseguimos viver semeando a paz. Amém?